Olá, bom dia. Terça-feira, 8 de setembro de 2020. Vamos a mais uma edição do Plural Notícias, gravando aqui dos estúdios do canal Plural, a TV comunitária de São José dos Campos. Bom, ontem foi feriado, Dia da Independência do Brasil. Bastante polêmica, por sinal, já que as comemorações do 7 de setembro foram aí canceladas, em minha opinião, de forma sábia, já que a aglomeração de pessoas não é o que o governo quer neste momento. Contudo, não foi isso que a gente viu, o que aconteceu no feriado de 7 de setembro. Foi um final de semana, sábado, domingo e segunda-feira, feriado, com bastante sol, bastante calor, dias bonitos, o que é muito bom. E as pessoas foram às praias, não ficaram em casa, lotaram aí as praias, dividindo opinião de muita gente que criticou essa atitude, já que muitas pessoas foram às praias e não respeitaram aí o distanciamento social, não usaram máscaras, né, para tapar os rostos, enfim, para se proteger. Outras pessoas sim, fazendo uso da máscara, mas foi bastante polêmico, porque ninguém, olha aí, vendo as imagens, né, entendeu essa fuga para as praias, né? Todo mundo aí, existe coronavírus mesmo, a pandemia existe. A verdade é que o coronavírus existe, a pandemia ela existe, mas as pessoas estão cansadas, né? Não sei se a palavra é cansada com as autoridades, ou se é um pouquinho de egoísmo também e não entender a situação. O fato é que a gente está vendo aí imagens, as praias ficaram lotadas no Brasil todo, em toda a costa do Brasil, as praias cheias. A opinião que se diverge aí com relação a estar no ambiente aberto ou no ambiente fechado, que o sol é bom, etc, né? Então tem uma opinião dos dois lados, contrária e a favor do que aconteceu. A gente pede, lógico, né, que as pessoas se protejam, usem a máscara, enfim, faça a higienização das mãos, não leve a mão aos olhos, à boca e evite aglomerações, mas foi o oposto que aconteceu. Estão aí as imagens, algumas delas, né, mais impactantes aí, que foram veiculadas nos principais jornais. Está aí uma montagem do presidente, né? Fez um desfile curto, rápido, no seu Rolls Royce, com algumas crianças em Brasília. Teve uma agenda aí de almoço, de reuniões com amigos, aí, chefes do governo também, para passar o feriado do 7 de setembro. O presidente foi bastante criticado aí pela mídia, né, em geral, por essa aglomeração nas praias, mas o fato é que o presidente não tem ação sobre o que acontece aí nos municípios e estados, né? As pessoas criticam a sua atitude com relação a como ele mesmo encara a pandemia, algumas vezes não usando a máscara, etc. Mas o controle local aí das praias aí que envolve o município é responsabilidade dos prefeitos e dos governadores e, obviamente, da população, que sabe que estamos numa pandemia e faz as suas escolhas. Neste caso, a escolha foi por descumprir alguma norma municipal, avançar pelas praias, né, e aproveitar o calor. Fica a torcida aí que nada de ruim aconteça, que essas pessoas passem ilesas por essa pandemia e que as coisas voltem à sua normalidade. Bom, voltando aqui um pouquinho, saindo das imagens, falar aqui que o presidente, né, o ex-presidente Lula Inácio da Silva, ele fez declarações, publicou um vídeo muito estadista, criticando muito o Bolsonaro, falando que o Lula disse que Bolsonaro converteu o vírus em arma de destruição em massa. Mais um ataque ao presidente.
não é cabível, em minha opinião, porque olha só o que Lula fez com o Brasil também, né? Enfim, então é difícil um condenado que está em liberdade por uma situação aí da Constituição, né? Que foi bem aproveitado pelo STF, tecer comentários aí contra o atual presidente. Isso para mim é incitação à desordem, né? Enfim, em outros países, pessoas que se colocam em situação de escândalo, muitas vezes elas até se afastam da política por escolha, né? E não fica aí tentando tumultuar quem está no governo, né? Que foi eleito de forma legítima. Muitas críticas com relação à postura do Bolsonaro, óbvio que temos, mas é o governo eleito e que está governando, então acho que não cabe um ex-presidente que está condenado, né, em vários processos, que está em liberdade só por uma questão aí de entendimento do STF em relação a esperar toda a forma de recurso. Acho que não tem muita moral para comentar do outro, né? Então, infeliz. E o que é estranho é que muitas mídias dão razão ao Lula. Isso não é sano, é incrível de acreditar que pessoas ainda, imprensa principalmente, dê valor à voz de condenado, né, contra um governo. E ele que foi o governo que teve a chance de mudar o país e fez o oposto, como ficou provado aí nos autos, né, e nos vários processos que respondeu e ainda responde. Bom, no Japão teve um tufão muito forte ontem. Em Nagasaki, os ventos chegaram aí a 210 km por hora. Isso não foi veiculado nas mídias, mas a verdade é que teve bastante mortes por conta desse fenômeno natural que é o tufão, né? E o Japão é uma ilha que sofre bastante com isso. E nada foi noticiado, nenhuma importância, já que o que está importante hoje em dia é fazer campanha contra o governo atual, né? Então, enfim, eu acho que o noticiário está carente de boas notícias para poder aí a população ficar mais bem informada sobre aquilo que acontece no mundo também, né? É isso. Então, o 7 de setembro foi comemorado dessa forma pela população, que foi à rua, foi às praias, algumas se protegendo, outras não. E o presidente que passou o dia em Brasília teve um pequeno passeio aí de carro, né, com algumas crianças, e almoço com o Toffoli, que deixa a presidência do STF, e com algumas outras autoridades. Enfim, vamos ver também como que o STF reage daqui para frente sob o comando de outro presidente. Muitas críticas, pelo menos da minha parte, em relação ao Toffoli, que deixou que o STF, no seu período aí de presidência, né, fizesse bastantes desbandos, inclusive o processo das fake news, hoje que é encabeçado pelo Alexandre de Moraes, que todo mundo sabe que aquilo é inconstitucional, tendo em vista porque ele é o cara que abriu o inquérito, que está investigando, que vai julgar e não está respeitando as outras instituições. Então, esperamos aí que o STF tenha um novo presidente, que esse presidente coloque um mínimo de juízo nas decisões do STF. Bom, hoje o FGTS tem novo lote de até R$ 1.045, que está sendo liberado aí nas contas poupança dos trabalhadores, justamente para poder fazer frente à pandemia. Então, hoje começa a liberação de novos valores em conta dos trabalhadores, né, conta poupança, de uma parte do FGTS podendo chegar até a R$ 1.045, o que é muito importante porque esse tipo de liberação do FGTS, que é um direito e que é um dinheiro do trabalhador, né, que fica lá confiscado em termos de depósito e uma
poupança, melhor era o trabalhador poder fazer a gestão do seu próprio dinheiro, não ficar emprestando dinheiro para o governo a juros ridículos, que é o que acontece com o FGTS. Então está liberando mais uma parcela, o governo, então Bolsonaro já liberou algumas parcelas aí, já o ano passado, para poder estimular a economia, e agora liberando mais uma. Então começou hoje a liberação de mais um lote aí do FGTS para ajudar a população e os trabalhadores a enfrentar esse momento de pandemia tão grave aí que afetou e muito a economia. Falamos aqui semana passada que o PIB do segundo trimestre foi de uma retração de 9,7%, né? Era esperada, mas é grave a situação e temos que dar a volta aí por cima e fazer a economia funcionar. A operadora Oi, que está em recuperação judicial, aceitou uma proposta, né, vinculante da Vivo, da TIM e da Claro de 16,5 bilhões, né? Agora tudo isso deve começar a transitar, e o que resolve o problema da Oi, mas não é bom para a população, porque você acaba tendo uma maior concentração também de mercado. Então aí os consumidores, né, de serviço de telefonia acabam ficando com menos uma opção, né, se a Oi for adquirida por alguma dessas companhias. Ou seja, as telecomunicações no Brasil, que não é boa, a verdade é essa, não é nada boa, tem muitas falhas, muitos abusos, né, de cobranças indevidas, de má administração dos valores e crédito das pessoas que usam esses recursos. Há muita denúncia no PROCON também em relação às operadoras, mas esse é um serviço que o Brasil precisava melhorar e muito. Os abusos são enormes, de ligações, pessoas que ficam tentando vender produtos ou incluem produtos nas suas contas sem você pedir, contas cobradas em duplicidade, você tenta cancelar um serviço e não consegue. Então, várias situações aí que as operadoras, né, de telefonia no Brasil não prestam bom serviço e ainda cometem ilícitos aí e abusos contra o consumidor. Com o aceite da Oi em relação a essa proposta, né, vinculante da Vivo, da TIM e da Claro, se isso andar para frente, a gente fica com menos empresas operando, uma maior concentração de mercado e a população ainda mais vulnerável a esse sistema que já é horrível. Só uma notícia para trazer aqui a memória das pessoas. Nós ainda temos, segundo a Agência Nacional aí que cuida das minas e energias, né, e de extração mineral, nós ainda temos 156 barragens em situação crítica no país. Todo mundo lembra do que aconteceu em Brumadinho, né, e outros estouros de barragem que já ocorreram, e como essa é uma tragédia que acaba com uma cidade, acaba com uma região toda, mata pessoas, né? Ou seja, nós ainda temos 156 barragens em situações críticas e que o governo precisa tomar providências. Esse é um legado que já vem de anos, né? Não é algo pontual desse governo. As barragens não foram construídas agora e nesse governo, mas já que o governo atual está aí, precisa fiscalizar e tomar providência para evitar que agora, saindo aí do inverno, chegando a primavera, logo vem as chuvas, e a gente sabe que final de ano chove muito, começo de ano, aí, janeiro, fevereiro também, e depois nós temos desastres como aquele que aconteceu o ano passado em Brumadinho. Então o que a gente não quer é que as autoridades fiquem sem ação, que não vá para frente, não fiscalize, não cobre medidas de segurança ou de reconstrução até mesmo, ou de reforço dessas barragens para que a população não sofra mais, né? Uma notícia um pouco mais regional, falando aqui da cidade de São José dos Campos. Após 5 meses, então, São José dos Campos vai retomar a cobrança de Zona Azul, né? Já que a economia voltou ao normal,
O prefeito então assim entendeu e volta a cobrar aí a zona azul. Acho que é justo, já que a população tem frequentado o comércio reabriu, nada mais justo também que se haja cobrança da zona azul, que é uma taxa aí que a prefeitura também não pode abrir mão dessa receita, e acaba controlando também os abusos, os excessos daquelas pessoas que estacionam o carro e passam o carro na rua e, enfim, ocupando vaga. Então, acho que é uma medida importante, tendo em vista que a economia já retomou a sua normalidade. Bom, essas são as informações de hoje, terça-feira, 8 de setembro de 2020, gravadas aqui dos estúdios do Canal Plural, a TV comunitária de São José dos Campos. Reforçando, tendo aí a necessidade de mais informações, algum assunto, alguma matéria, você pode mandar sugestões para o Plural Notícias, né, ou visitar o nosso site, visitar a nossa página no Facebook, deixar seus comentários, suas críticas, que são muito bem-vindas. Visite também o nosso canal no YouTube e assista lá o nosso conteúdo. A TV comunitária de São José dos Campos, a TV Plural, o canal Plural, ele tem a sua concessão no canal 3 da NET Claro, a TV a cabo. Então você que tem assinatura da NET Claro, pode assistir a nossa programação no canal 3. É uma programação diferenciada daquilo que a gente tem no conteúdo dos sites, né, do YouTube e do Facebook, mas tem lá muitas matérias interessantes da cultura regional, dos artistas locais, das pessoas que são relevantes para a sociedade como um todo. E é importante a gente prestigiar também e saber como que está a nossa cidade de São José dos Campos. Obrigado pela tua audiência, fique conosco, não deixe de curtir a nossa página então, e a gente volta logo mais na segunda edição, à noite, para mais uma informação a você daquilo que está acontecendo no dia 8 de setembro de 2020. Obrigado e uma ótima semana a todos.